Hoje é dia 4 de janeiro de 2022, 13 horas e 28 minutos, 24 graus. Dia ensolarado, prevendo pancadas de chuva. Nós estamos realizando o culto cristão do lar em Franca, São Paulo. E optamos nesta fase pela leitura desta obra, Lírios de Esperança. Lírios de Esperança é uma obra lançada pela editora Dufour, da série Atitudes de Amor. Quem trouxe esse romance foi Hermance Dufour, o Espírito, e a psicografia de Vanderlei S. de Oliveira. Estamos no capítulo 17, Horizontes Mentais. Uma notinha da editora Lírios de Esperança. Conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista dos bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais dos jardins celestes da divina providência. Prefaciando da obra, Maria Modesto Cravo diz o seguinte, ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, Hermance Dufour abdica da visão derrotista, de falência e de queda irremediável para elevar o homem terreno sobre quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmo, quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita. Capítulo 17, Horizontes Mentais. Crer em Deus e crer na vida futura é, conseguintemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Isto é um apontamento de Allan Kardec em obras póstumas, em assunto intitulado Egoísmo e Orgulho. Tão logo a servidora do Cristo saiu, foi a paciente, um tanto mais refeita, quem puxou o diálogo. Estou demasiadamente surpresa com os assuntos da mediunidade. O Senhor tem conhecimento do meu caso? Trabalhamos em equipe, Selena. Doutor Inácio, Rosângela, Dona Modesta e mais alguns trabalhadores estudaram com afinco a sua ficha, antes mesmo de sua chegada aqui. Sabendo que viria para cá, nos preparamos-nos todos para um mistério de orientá-la.
Professor, uma perguntinha boba. Não tem ninguém que esteja bem neste hospital? O que é estar bem, minha filha? Talvez os que trabalhem por amor estejam enquadrados nesta definição. Nós outros, os que carecemos do serviço de crescer e libertar a caminho da vivência do amor, estamos buscando ficar bem. Já estará muito bom quando o trabalho for o nosso principal patrimônio. Você concorda? Tem razão, doutor. Inácio já me falou que devo ser grata a Deus por estar nesta casa de amor, considerando a extensão de minhas falhas. Agora, depois dos esclarecimentos que recebi, entendo melhor essa advertência. Não considere a sua atitude como falência, minha amiga. De certo, poderia ter tomado outra direção. Isto não corrompeu sua consciência. Falhou na mediunidade, acertou em muitas outras frentes do amor. Por que é dada essa importância à mediunidade, professor? Não é como qualquer tarefa. Não, Selena, não é. A mediunidade, por assim dizer, é o fim maior que se propõe a doutrina no seu aspecto prático, ou seja, quebrar a linha demarcatória entre as dimensões, romper véus, conduzir o homem à verdade, dar-lhe condições para vencer o materialismo, essa estrada milenar trilhada nos 5 sentidos. Através dela, criamos um laço com o nosso destino. É isto. De onde viemos, para onde vamos, o que fazemos na Terra, célebres perguntas que necessitam ser consideradas em suas nuances. Que sabem os espíritos, que sabem os próprios espíritas reencarnados sobre elas, senão apenas informações pretéritas? Qual o companheiro das lides que estará suficientemente instruído sobre as raízes espirituais de seu retorno à carne? De onde partiram? Com que programa partiram? Qual era a sua real condição moral, mental, antes do retorno à vida física? Que causas anteriores os levaram a passar por esse ou aquele estado na erraticidade? Que informes possuem os amigos matriculados nas fileiras doutrinárias sobre o futuro que os aguarda na imortalidade? Que cogitações, probabilidades podem levantar sobre a sua chegada na vida imortal? Que vínculos guardam
com o mundo dos espíritos. Quem são os seus guias, seus familiares, seus espíritos familiares, suas afinidades e seus adversários? E, sobretudo, que será que guardam na consciência lúcida sobre o que fazem na Terra, ou apenas imaginam que sabem? Professor, mas a codificação informa claramente, né, o assunto, informa princípios gerais, mas não pode oferecer as particularidades que são pertinentes à história de cada alma, conforme a trajetória individual. Isso faz com que, em muitos casos, as informações auferidas não ultrapassem os limites da inteligência, acostumada a se apropriar de ideias novas, com um sentimento de presunção. Conhecer o passado, buscar compreensão espiritual sobre todos os fatos do presente, fazer projeções para o futuro, é a tarefa lúcida de superar a rotina da mente, ainda escrava de estreitos horizontes intelectuais, sem o benefício da contextualização. Estar informado não garante o ato da transformação. É necessário ir além e entender como utilizar a cultura espiritual para a aquisição da conscientização. Ter noções mais verdadeiras sobre o passado comprometedor, que leva a grande maioria dos homens a envergarem a túnica da carne na vivência terrena. É fator de crescimento, reeducação, desde que tais informações sejam destinadas a ampliarem a avaliação pessoal nos rumos da autoeducação. Mas o que me intriga, professor, é que os médiuns não ajudam o quanto deveriam. É verdade, Selena. Muitos, teoricamente maduros para o contato com as revelações desse porte, não têm encontrado o ensejo bendito de mensurarem algum fato concreto sobre o seu passado. E a extensão de suas necessidades. Permitem-se imaginar serem missionários, virtuosos, com avultado compromisso de santificação da coletividade. Daí nasce a sensação de superioridade, com a qual confundem responsabilidades, compromissos, com iluminação e elevação espiritual, gerando ilusões que têm prejudicado em muito as tarefas e a si próprios. E ainda com graves consequências para a coletividade.
Com poucas exceções, a comunidade espírita absorveu o mau exemplo de seus líderes, passando a criar ídolos com pés de barro. As tarefas para eles deixam de ser tão agradáveis e proveitosas em função da instauração de rigidez hierárquica, distanciando as pessoas e banindo o clima de familiaridade. Não é por outro motivo que encontramos climas inamistosos em muitas agremiações, nas quais seus dirigentes assumem a postura de proprietários da verdade e proprietário das casas, comportando-se como exímios missionários. Entretanto, a mais lastimável perda ocorre no campo íntimo, ao elaborarem um complexo mecanismo emocional sob a influência do orgulho. Percebendo claramente que Selena não havia entendido essa questão de orgulho, o professor explicou. Muitas almas, Selena, na tarefa da condução espírita, quando sinceras e realmente comprometidas com os seus anseios de melhora, carregam angústias dilacerantes em seu íntimo por lealdade consciencial. Lutam para abafar os impulsos de vaidade e tentam se entregar ao compromisso, fazendo o melhor. Todavia, o combate interior, com suas mazelas, causam-lhe tormenta sem conta, porque perante a coletividade que dirigem, guardam maior soma de deveres e responsabilidades, sendo justo esperar o enobrecimento de sua conduta. Nesse quadro, ante suas falhas pessoais, instala-se um processo impiedoso de cobranças contínuas, onerando o seu campo mental com excessos de exigências para manter aparências. Nascem então as tarefas inconscientes, sob a ação sutil do orgulho. Imaginar-se dotado de grandeza espiritual lhe obriga a manter a postura de direção. Somando-se ao drama íntimo, ainda existem muitos problemas próprios da tarefa. Os muitos problemas. E nesse torvelinho, as pressões internas e as pressões externas, a criatura é levada pouco a pouco ao desânimo consigo e com atividade, abrindo então oportunidade para explorações mentais obsessivas, que ainda mais o fazem acreditar na sua suposta grandeza, ou abatendo-se no desânimo. Surge um forte campo afetivo de mágoa, decepção, com os quais muitos dirigentes abandonam tudo isso, escolhendo a infeliz postura de críticos do movimento espírita pelo resto de suas existências.
como as revelações advindas das atividades mediúnicas poderiam auxiliá-los, concedendo-lhes respostas satisfatórias para suas angústias, esclarecendo-lhes quem são realmente, de onde vieram, com qual missão estão imbuídos, quais são suas necessidades mais emergentes, alargando seus horizontes mentais para que os passos sejam mais acertados. A fala precisa no professor fez a mente de Selena voar. Lembrou-se da casa que dirigiu, de seus problemas íntimos, de Angélica. Começa a perceber que nunca procurou entender sob esse enfoque mais vasto as ocorrências que lhe marcaram a experiência carnal. Percebeu então que suas noções de vida eram frágeis, interesseiras, visões rasas da mente humana, escrava da rotina, escrava das convenções, escrava dos vícios, do orgulho, em pensar que sabemos tudo sobre nós e daquilo que nos cerca. Percebendo a introspecção da companheira, continuou o instrutor. Na medida em que o homem amadurece espiritualmente, apossa-se proporcionalmente de sua bagagem milenar. Em muitos casos e em certos níveis, guardar noções mais avantajadas sobre a trajetória espiritual. Favorece o progresso do espírito. Não se trata de advogar a atitude leviana e despropositada de consultar o passado por pura curiosidade. Importa dilatar concepções sobre suas necessidades e valores, a fim de ajuizar com mais proveito as origens de muitos males e utilizar melhor suas habilidades sob um prisma mais amplo e consciente. O codificador deixou claro essa questão em uma de suas sábias palavras, quando afirma: crer em Deus, crer na vida futura, é por conseguinte a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. No entanto, parece-me que esta não é a realidade de nossa comunidade, lamentou Selena. O movimento humano, Selena, em torno das ideias espíritas, tem conseguido grandes realizações, grandes vitórias, contudo encontra-se na sua infância. A sua etapa de maioridade será atingida após o terceiro período de 60 anos de sua existência. No iniciar do século XXI, teremos céleres, rapidíssimas mudanças, levadas a efeito pela terceira geração de espíritas,
chamada por Bezerra como sendo a geração solidária. Temos muito trabalho nas lides doutrinárias. Urge deflagrarmos um processo de formação de frentes produtivas, de serviço com base na relação intermundos. Somente assim encontraremos eco no coração do servidor espírita, servidor do Cristo, a fim de que seus horizontes sejam mais ricos de entusiasmo. É preciso vir além de si mesmo para evitar o contágio do desânimo ou o apelo da acomodação. É preciso ver além de si próprio para evitar o apelo da acomodação ou do desânimo. Em razão dessas medidas, que muito exigirão do nosso plano aqui do mundo espiritual, é que vim lhe fazer um convite, Selena. Convite? Amanhã teremos mais uma de nossas habituais reuniões de preparação para serviços intercessórios. Seria muito valiosa a sua presença, minha amiga. Sua bagagem de conhecimentos acerca das questões espirituais, da existência carnal, ampliou-se em demasia. Informação sem trabalho é caminho para a enfermidade. Informação sem trabalho é caminho para a enfermidade. O Senhor tem extrema capacidade para ler o mundo íntimo. Não vejo a hora de poder realizar algo de mais concreto por essa casa de esperança ou pela Paulo Estevam. Mas terei condições, professor? Não tenho dúvidas, minha filha. Não tenha dúvidas. Estarei te esperando para a nossa reunião. Você encontrará por lá alguns amigos. Deus abençoe. Até amanhã, minha filha. Obrigada, professor. Que Ele abençoe igualmente o Senhor. Apenas uma pergunta. O que estaremos estudando amanhã? Faremos alguns esclarecimentos a respeito do Hospital Esperança. Esse hospital de atendimento aos companheiros das lides espíritas. Que ótimo! Tenho muita curiosidade a respeito do tema. Estarei lá. Capítulo 18, Obra de Amor.
Porque indícios se pode reconhecer uma civilização completa. Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral, questão 793 de O Livro dos Espíritos. Na manhã do dia posterior, Selena, atendendo ao convite do professor, aprontou-se para a ocasião. Sua fisionomia, ainda abatida, dava notas da tristeza com as recentes decepções. Ao chegar à porta da sala de reuniões, uma agradável surpresa para o seu coração sofrido. Marcondes lhe retribuiu o ramalhete de lírios em nome de Eurípides. Marcondes, quanta bênção imerecida! Fico feliz que eu seja, fico feliz que eu tenha sido o portador. Retribuo sua generosidade de outrora. Meu Deus, eu não mereço. E como está você, Marcondes? Sinto algumas dores abdominais, apesar disto, intimamente melhor dia a dia. Logo, todos foram convocados por auxiliares amáveis ao início da atividade. Reuniram-se meia centena de internos em condições razoáveis de recuperação. Todos espíritos dispostos em forma circular. Iniciou o professor sua explanação com um largo sorriso. Amigos, Deus nos guarde a paz. Nosso encontro visa a oferecer mais detalhes sobre esta casa. Após semanas de internação, as fichas de vocês notificam auspiciosas melhoras em seus quadros. Conquanto muitos estejam internos em alas diversas, trazem em comum algumas predisposições para a colaboração. Alegra-nos semelhante atitude, considerando-se a extensão dos nossos afazeres. Façamos uma oração e comecemos. Após a prece, realizada com ternura incomparável por um dos servidores presentes, o professor iniciou a sua explanação. O Hospital Esperança é uma obra de amor, erguida no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar abrigo e orientação aos seguidores do Cristo que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência
da sua mensagem. Mensagem de amor. São as almas mais facilmente aliciadas pelas furnas da maldade em razão da disputa, do gênio do mal com Cristo. Os mentores de mais alto que avaliam o projeto foram Agostinho de Hipona, João Evangelista, entre outros integrantes da equipe Espírito Verdade. Sob a convocação direta do Cristo, Eurípides foi chamado antecipadamente em sua reencarnação. Reencarnação gloriosa, para erguer este porto de pacificação das almas. Almas atormentadas pelo arrependimento tardio, ante as clarinadas do Evangelho. Acionando um controle remoto, surgiu ao alto um projetor holográfico que se localizou bem no centro da sala. Um toque produziu uma imagem global do hospital, inclinada em ângulo de 45 graus, que rodava lentamente. Parecia uma maquete quadridimensional, com um nível de realidade surpreendente, pois havia movimento, havia cor, havia perspectiva perfeita e colocava à mostra os limites entre a atmosfera física e a atmosfera espiritual. Vejam esta imagem. É o formato do hospital, visto de cima. Lembra-nos um catavento com 5 hélices. É uma homenagem de Eurípides à nossa galáxia. Cada hélice é um pavilhão. Ao centro temos este vitral em forma de uma cúpula, similar às mesquitas, que é a parte mais nobre e na qual nos costumamos comunicar com as tarefas ou com as esferas mais elevadas. Os pavilhões se dividem conforme a natureza de suas necessidades. As necessidades dos internos. Todos nós aqui presentes estamos vinculados ao pavilhão Judas Iscariotes, ordenado por Dona Maria Modesto Cravo, que já conhecem bem. Sob tutela de Judas Iscariotes, o doutor Bezerra de Menezes iniciou as atividades desse pavilhão na década de 40. Judas é protetor dos cristãos visionários, quais nós próprios, que enxergam demasiadamente sobre as necessidades do mundo, mas protelamos quase sempre a nossa própria libertação. Os presentes olharam a maquete holográfica e se entreolharam
com profunda atenção. Observando o mesmo ângulo e abrindo um pouco mais o diâmetro da imagem, novas dependências foram surgindo, jardins suspensos, áreas naturais em torno da construção. Agora aparecia uma pequena cidade que se estendia em colmeias ou bairros vizinhos, uma visão aérea, panorâmica. Vejam que, especificamente, entre 2 desses 5 pavilhões, saem 2 corredores que partem do centro do subsolo. Observem que o formato agora nos lembra de um moinho com suas pás girando e suas hastes de sustentação, como sendo esses corredores. Esses 2 corredores. Logo lhes mostrarei mais detalhes. Em outra imagem, sob nova perspectiva, esses corredores são os portais de entrada e saída para outras dimensões. Atingem 120 metros de comprimento cada um. O corredor de entrada é o portal de acesso. O professor Cícero destaca essa parte da edificação com uma luz amarela. O outro corredor é a saída, é o portal dimensional. As alas restritas, as enfermarias para espíritos em estado graves e pacientes circunstanciais, as prisões ficam naquele portal de acesso. Esses corredores, que são os pés do moinho, ficam nos 2 andares subsolos. O professor colocava a imagem na posição em que desejassem os aprendizes. Alguns se levantavam de suas cadeiras, se aproximavam ante a exuberante projeção. Podiam perceber claramente as pessoas se movimentando na holografia, como se na verdade a imagem estivesse sendo filmada concomitantemente com a apresentação. Mudando o ângulo de foco, continuou dizendo: agora vejamos, em linha horizontal, como se estivéssemos entrando pela portaria. Observem que são 5 andares, em todos os 5 pavilhões. E rodou a holografia como se desse uma volta completa, contornando horizontalmente o hospital. Abaixo desse nível temos o subsolo 1, o subsolo 2, totalizando 7 andares, em cada um com 5 braços. Nos subsolos, a maior ligação com as regiões abismais e com a própria terra. Uma cortina vibratória que por ora vamos abdicar de explicar,
separa esses níveis dimensionais, sem contudo deixar de fazer parte da mesma obra. Observem aqui na portaria de entrada. E aumentou a projeção da imagem focalizada. Esta é uma réplica em tamanho natural da Casa do Caminho. Temos Pedro, Paulo e outros apóstolos reproduzidos em suas imagens naturais e reais, colhidas em arquivos de dimensões superiores, esculpidas, esculturadas por artistas de nossa casa. Além da réplica, quem visitar o lugar pode ouvir através da clareaudiência no tempo os diálogos dos primeiros aprendizes do Cristo. É um verdadeiro templo de meditação e recolhimento. Agora, prestem atenção. No versículo esculpido na entrada, narrado em João, capítulo 13, versículo 35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Repetindo. É um verdadeiro templo de meditação e acolhimento. Agora prestem atenção no versículo esculpido na entrada, narrado em João capítulo 13, versículo 35, que diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quanto mais era mostrado, mais os participantes se encantavam e, em completa mudez, embora suas mentes fervilhassem de interrogações, durou quase 50 minutos de exposição. Muitas outras dependências fizeram parte da amostragem. Encerrada a fala, o professor se colocou à disposição para o diálogo e o debate por mais de 40 minutos. Foi Marcondes quem iniciou, indagando: existe a possibilidade de localizar o hospital em relação à geografia da Terra? A Casa Eurípides tem, em suas origens, está intimamente ligada à história do Sanatório Espírito Berabense, fundado pela família de Dona Maria Modesto Cravo. O Hospital Esperança faz parte do planejamento do Espírito Verdade no transporte da árvore do Evangelho para o Brasil. Logo depois de lançadas as bases da doutrina em plena França positivista, o Espírito Verdade trouxe as sementes doutrinárias para esse rincão que a esse tempo já estava predestinado. Há quase 400 anos, em se tornar o celeiro da mensagem cristã,
a luz da imortalidade. Eurípides reencarna em 1880, deixando na vida espiritual um projeto em andamento no qual faz parte Dona Modesta e um número imenso de almas. Em 1899, Dona Modesta regressa ao corpo na sua juventude, reencontra com o apóstolo de Sacramento, é curada por ele e recobra o compromisso assumido. Eurípides retorna à vida espiritual em 1918 para continuar o seu projeto. E Dona Modesta assume o compromisso de erguer o polo de ligação terrena com a obra já iniciada no mundo espiritual. E temporariamente, sob tutela do doutor Bezerra de Menezes, desencarnado em 11 de abril de 1900, o Sanatório Espírita Uberabense foi inaugurado em 31 de dezembro de 1933. Na erraticidade, Eurípides lança as sementes do Hospital Esperança, em plena década de 30. O entrelaçamento desses núcleos de amor, núcleos de redenção, foi cada dia se estreitando, a ponto de tornar-se o primeiro núcleo avançado de ligação do Hospital Esperança com a Terra. Professor, pediu a palavra um trabalhador do estado do Amazonas, por que o nome é Esperança para o hospital? Devido ao momento expiatório da Terra, quem sofre adoece psiquicamente. Os sonhos fenecem, as emoções enregelam. Somente a esperança é capaz de acender na alma o desejo de rasgar, de galgar os degraus da caminhada humana. Ante os golpes cruéis da dor, a transposição de ciclos expiatórios e provacionais para a regeneração significa evolutivamente uma cisão de reinos. É a saga do homem assumindo o seu estágio humanizador, deixando para trás as velhas bagagens enfermiças do instinto e do egoísmo. Impossível fazer semelhante mudança sem sofrimento, desolação. O raciocínio é apenas uma faceta da conquista humana. Enquanto o homem não se educar para amar, não poderá ser considerado um ser humano. Repetindo, o raciocínio é apenas uma faceta da conquista humana. Enquanto o homem não se educar para amar, não poderá ser considerado um ser humano. A esse respeito, Allan Kardec escreveu uma lição incomparável nas hostes celestes, nessas palavras: todavia não tereis verdadeiramente o direito a dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade houver banido os vícios que desonram
e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. E então sereis apenas, até então sereis povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. O Senhor estaria dizendo que nós ainda não nos humanizamos? Rebateu o mesmo inquiridor anterior. Na ótica da evolução universal, nós ainda não... Na ótica da evolução universal, humanizar significa aprender a viver integrado à obra do Criador. Repetindo, na ótica da evolução universal, humanizar significa aprender a viver integrado à obra do Criador. E para bilhões de almas, nesse momento de dor das sociedades terrestres, viver é o mesmo que carregar um pesado fardo. O fardo de ter consciência de si mesmo. Se viver já era uma tormenta para muitos, imagine o quanto teremos que avançar a fim de nos integrarmos com as leis naturais. Para bilhões de almas nesse momento de dor das sociedades terrestres, viver é o mesmo que carregar um pesado fardo. O fardo de ter consciência de si mesmo. Se viver já era uma tormenta para muitos, imagine o quanto teremos que avançar a fim de nos integrarmos às leis naturais. Do jeito que o Senhor coloca, parece que a Terra está mais atrasada do que somos capazes de imaginar. Estaríamos, porventura, no reino animal? Que é isto, meu irmão? Somente perdendo o corpo para aquilatar com precisão a natureza dos problemas terrenos. Essa é a razão de nós, os desencarnados, trazermos o coração repleto de gratidão. É em situações em que o homem encarnado só enxerga a desgraça. Repetindo e corrigindo. Do jeito que o Senhor coloca, parece que a Terra está mais atrasada do que podemos imaginar. Estaria porventura no reino animal? Quase isto, meu irmão, quase isto. Somente perdendo o corpo para aquilatar com precisão a natureza dos problemas terrenos. Essa é a razão de nós, os desencarnados, trazermos o coração repleto de gratidão. Em situações em que o homem encarnado só enxerga a desgraça. Professor, pediu a palavra o ceareiro de Londrina, qual o motivo? Por qual motivo? Os seguidores do Cristo são almas mais aliciadas pelas furnas. Não deveria ser o contrário? Serem os mais protegidos em face de sua devoção nas fileiras da caridade? São os mais aliciados, porque com raras exceções desencarnam com culpas inconfessáveis. Os espíritas reencarnados carecem retificar em muito os seus conceitos
sobre o que seja ser cristão. Uma cultura perigosa se insufla nas comunidades doutrinárias, cujo cerne é a ideia falsa do que seja ser espírita. Quase sempre esse conceito exige espetáculos de grandeza moral, inacessíveis à maioria esmagadora dos discípulos da doutrina. Para atender a essa expectativa estimulada através da cultura espírita, homens e mulheres adotam condutas púdicas, artificiais, quando o que mais necessitamos no momento é o sincero intuito de mostrarmos-nos como somos e humildemente iniciar o serviço autêntico de renovação. Repetindo. Professor pediu a palavra, um ceareiro de Londrina, por qual motivo os seguidores do Cristo são as almas mais aliciadas pelas furnas? Não deveria ser o contrário? Isto é, mais protegidos devido à sua devoção às fileiras da caridade? São os mais aliciados, porque com raras exceções desencarnam com culpas inconfessáveis. Os espíritas reencarnados carecem retificarem muito os seus conceitos sobre o que seja ser cristão. Uma cultura perigosa se insufla nas comunidades doutrinárias, cujo cerne é a ideia falsa do que seja ser espírita. Quase sempre este conceito espírita, esse status quo espírita, exige espetáculos de grandeza moral inacessíveis à maioria esmagadora dos discípulos da doutrina, para atender a essa fachada, a essa expectativa estimulada pela cultura espírita. Homens e mulheres adotam condutas púdicas, puritanas, falsas, artificiais, quando o que mais necessitamos no momento é a sinceridade, no intuito de mostrarmos tais quais somos e humildemente iniciar o serviço, o autêntico serviço de renovação. O homem engana a si mesmo e depois da morte, o homem é devolvido à sua consciência. O homem engana a si mesmo e depois da morte ele é devolvido à sua própria consciência. É assim que, ao sair do corpo com o chumbo da culpa, é puxado para baixo e naufraga em tormentas. Tormentas estas que constituem os plugs, os pontos de ligação, os ganchos automáticos com as sociedades inferiores. E onde o amparo fica? Essa é a pergunta mais comum que ouvimos por aqui. Sem nenhum desrespeito à sua formulação, ela traduz a infantilidade da visão de quantos desconhecem a extensão dos serviços da divina providência. A bondade de mais alto jamais cessa de estender benesses, até mesmo para os escravos da perversidade. Quanto mais, meu amigo, quanto mais, meu irmão, para os devotos do bem. Entretanto, muita ilusão permeia a visão de nossos correligionários espíritas a esse respeito.
muita ilusão os permeia. Imaginam-se isentos de lutas após a morte, tão somente em função da extensa folha de serviços prestados nas tarefas. Até mesmo o amor celeste, para ser bem recebido, solicita educação interior, pois do contrário pode ser interferência infeliz nas necessidades de aprendizado de muitas almas. Já resgatamos companheiros espíritas em lamentáveis estados de loucura, fora do corpo. Cuidamos de suas carências imediatas e quando foram convocados a servir, a melhorar, fugiram desatinados em direção aos portais de saída, no rumo de suas plantações. Tinham o Espiritismo no cérebro e traziam no coração a retaguarda. Para nós, repetindo, já resgatamos companheiros espíritos em lamentáveis estados de loucura fora do corpo. Cuidamos de suas carências imediatas e quando foram convocados a servir, a melhorar, fugiram desatinados em direção aos portais de saída, no rumo de suas plantações. Tinham o Espiritismo no cérebro e traziam ao coração a retaguarda. Para nós que nos acostumamos ao autoconhecimento, fora dos 5 sentidos, o conceito de ser espírita passa por esse parâmetro. O coração que pulsa ininterruptamente em busca de luz. Basta isso para que o amparo em qualquer instância possa ser eficaz, sem ser conivente. Amparo eficaz e amparo conivente. Repetido. Para nós que nos acostumamos ao autoconhecimento, fora dos 5 sentidos, o conceito de ser espírita passa por esse parâmetro. O coração que pulsa ininterruptamente em busca da paz. Basta isso para que o amparo em qualquer circunstância possa ser eficaz sem ser conivente. Voltando antes um pouquinho. O amor celeste, para ser bem recebido, solicita educação interior, pois do contrário pode ser interferência infeliz nas necessidades de aprendizado de muitas almas. Como definir isso, professor? Coração que pulsa ininterruptamente em busca da luz. Insistiu o mesmo confrade com curiosidade. São aqueles que jamais desistem da própria melhora. São aqueles que jamais desistem de se melhorar. Só isso? Meu irmão, para as almas que fazem cisão de reino, como nós, isso é tudo, desde que seja sincero. Vindo do fundo da alma, o desejo de melhora, talvez, seja a qualidade mais evidente de nosso estágio evolutivo. Por traduzir que já cansamos do mal, nos cansamos da estagnação, tudo
mais virá daí, ou seja, o progresso, desligamento de vícios, a vitória interior. Enquanto isso, nossos irmãos na seara, quase sempre tomados de escassa tolerância, escassa compaixão, esperam uns dos outros mais do que podem oferecer, criando desânimo, puritanismo desnecessário. O desejo de melhora é o efeito de um longo trajeto de amadurecimento do espírito. Quem o possui, ou seja, o desejo de melhora sem artificialismo, vai ao Pai. Ninguém o improvisa. Ninguém improvisa o desejo de melhora de uma hora para outra. É necessário a vitória interior. Quando traduz o nosso descontentamento com a estagnação, o estagnamento, por estarmos presos ao mal por muito tempo, nos cansamos do mal. Repetindo, e o amparo, onde fica? Essa é a pergunta mais comum que ouvimos por aqui, sem nenhum desrespeito à sua formulação. Ela traduz a infantilidade da visão de quantos desconhecem a extensão dos serviços da providência divina. A bondade do mais alto jamais cessa em estender benesses até mesmo aos escravos da perversidade, quanto mais aos devotos do bem. Enquanto muita ilusão permeia a visão dos nossos correligionários espíritas a esse respeito. Imaginam-se isentos de lutas após a morte, tão somente em função das extensas folhas de serviço prestados na tarefa, ou nas tarefas. Até mesmo o amor celeste, para ser recebido, solicita educação interior, pois, do contrário, pode ser interferência infeliz nas necessidades de aprendizado de muitas almas. O indivíduo precisa se cansar do mal, se cansar da estagnação. Já resgatamos companheiros espíritas em lamentáveis estados de loucura fora do corpo, cuidando de suas carências imediatas. Quando foram convocados a servir, a melhorar, fugiram desatinados em direção aos portais de saída, no rumo das suas plantações. Tinham o espiritismo no cérebro e traziam o coração na retaguarda. Para nós que nos acostumamos ao autoconhecimento, fora dos 5 sentidos, o conceito de ser espírita passa por esse parâmetro. O coração que pulsa ininterruptamente em busca da paz. Para isso, para que o amparo em qualquer instância possa ser eficaz e conveniente. Professor, como definir coração que pulsa ininterruptamente em busca de luz?
busca da luz, são aqueles que jamais desistem de melhorar. Só isso. Meu irmão, para as almas que fazem cisão de reino, como nós, isso é tudo desde que seja sincero, vindo do fundo da alma. O desejo de melhora talvez seja a qualidade mais evidente de nosso estágio evolutivo. Por traduzir que já nos cansamos do mal, nos cansamos da estagnação, tudo mais virá daí. Ou seja, o progresso, desligamento dos vícios, a vitória interior. Enquanto isso, nossos irmãos na seara, quase sempre tomados de escassa tolerância, compaixão, esperam uns dos outros mais do que podem oferecer, criando desânimo, puritanismo, totalmente desnecessários. O desejo de melhora é o efeito de um longo trajeto de amadurecimento do espírito. Quem o possui sem artificialismo vai ao Pai. Ninguém o improvisa de uma hora para outra. A reunião continuava com inestimável ocasião de esclarecimento e introspecção. Levantou-se um cavalheiro, perto da imagem projetada, apontou, indagando. Observei esses corredores abaixo do solo. Estão mais para dar assento. Qual a razão? Como disse anteriormente, são elos com dimensões inferiores. Lá ficam dependências dos casos mais graves, inclusive celas. Existem algumas histórias de resgate nas quais seria prudente colocar alguns pacientes na intimidade. Existem algumas histórias de resgate nas quais seria imprudente colocar alguns pacientes na intimidade dos pavilhões, nos chamados portais de acesso, e manejou novamente a imagem projetada que passou a mostrar com detalhes a narrativa. Como podem ver, temos esses cômodos logo na entrada, na divisa entre regiões inferiores e os limites do hospital. Sob guarda intensa e cuidados muito especiais, são alojamentos apropriados para avaliar a real possibilidade da internação ou aguardarem a amenização de quadros enfermiços para posteriormente serem transferidos a outras organizações de nosso plano. Ocorrem casos de desistência, não querer ser internado. Nem sempre é desistência, mas imantação. Leis que governam acima das nossas possibilidades de ação. Leis que determinam a posição de cada um de nós na obra da criação. São histórias entristecedoras, entretanto, mesmo regadas pela misericórdia, não conhecemos nenhuma que escape da lei que determina a cada um segundo as próprias obras. Quando o Senhor mostrou os portais, disse que lá são tratados pacientes circunstanciais. Quem são?
são os desvalidos que pedem socorro, desafortunados, que se enroscaram em armadilhas, brigas, corações tombados pelo vício, mães aflitas, filhos desnorteados, pais preocupados, criaturas feridas, acidentadas, maltratadas, enfim, não há como descrever tanta penúria, sofreguidão nas zonas de internação como as regiões inferiores. Nos portais temos verdadeiro centro de caridade pública, muito similar a pronto-socorro na terra. Casos graves chegam por ali, grande parcela é temporária. Alguns vêm em busca de um naco de pão, tem fome, frio, loucura, machucados uns, inconscientes outros, sangue, dor, carência, se misturam aos pedidos de ajuda para outros que estão chafurdados em ciladas, presos em magotes no caminho. Ali recebemos todo tipo de tormento humana. Raríssimos, porém, obterão todos os cuidados que suplicam face às suas intenções voltadas para baixo. Não anseiam permanecer no hospital, mas gostam que nós os procuremos onde estagiam. Assim como entre os encarnados existem muito imediatismo, muito interesse particular, existem defesas nessa parte. É a faixa espiritual de inúmeras lutas que por agora abdicarei de expô-las. Há quem imagine os benefícios do além, dirigindo um hospital como este por trás de uma escrivaninha, ditando normas, pareceres. É nesse local singular do hospital que encontramos nosso diretor, Eurípides Barçanufo, na maioria de suas horas de trabalho. Quando o amor do venerando apóstolo não é absorvido pelos atormentadores e atormentados, entram em campo as defesas da justiça, que determinam ações corajosas na extinção do mal que graça. A bondade não exclui a ordem. Nossa casa conta com excelentes estrategistas nesse sentido para que a maldade calculada não invadisse os planos socorristas do amor. Posso perguntar? Pediu um cooperador do Triângulo Mineiro. Temos ainda alguns minutos para mais duas perguntas. Já ouviu falar nesse hospital já ouvi falar nesse hospital através do Chico Xavier. Em 1980, mas não imaginava a grandeza dessa obra. Gostaria de saber quantos internos tem o hospital e se são todos espíritas. Cada braço ou pavilhão alberga aproximadamente 2.000 leitos, totalizando um fluxo de 10.000 internações, rotativas nos 5 pavilhões. Além disso, temos os casos de subsolo que chegam, em tempos de lotação, a quase 5.000 histórias diferentes
que nem sempre resultam em internações. O Hospital Esperança, após 70 anos de atividade, tornou-se uma referência mundial de posto avançado de socorro na erraticidade. As comunidades de todo o orbe orientam-se. Vamos lá. As comunidades de todo o orbe, orientem-se ou não pela mensagem de Jesus, contam com seus ofícios. Hoje temos milhares de leitos indiretos, distribuídos em enfermarias, núcleos improvisados, junto a inúmeras entidades do amor na Terra, sob orientação e amparo dessa casa. Muitos centros espíritas fazem parte deste conglomerado de socorro, de auxílio, recuperação, conquanto tenhamos nesse campo variadas organizações cristãs de outras designações em atividade exemplar. Cada pavilhão atende a necessidade específica e procuramos agrupar os pacientes por afinidade de pensamentos, afinidade de necessidades. Isso facilita, a princípio, os atendimentos. Há pavilhões de evangélicos, há pavilhões de católicos e assim por diante. Assim como temos este pavilhão Judas Iscariotes, destinado aos líderes cristãos, especialmente espíritas, temos setores próprios para os umbandistas e mais algumas denominações cristãs. Por que vim parar aqui? Perguntou Selena, a queima-roupa, dando a entender que divagava em profundas reflexões de ordem pessoal. Pela minha idade, quando no corpo, o hospital tinha sido fundado ou estava em seus primórdios. Portanto, ficarei sabendo de onde vim realmente. São programadas reencarnações aqui no hospital? Perguntar de novo. Por que vim parar aqui? Perguntou Selena, a queima-roupa, dando a entender que divagava em profundas reflexões de ordem pessoal. Pela minha idade, quando no corpo o hospital nem tinha sido fundado, ou estava em seus primórdios. Portanto, ficarei sabendo de onde vim realmente? São programadas reencarnações aqui no hospital? Embora não seja um serviço de prioridade do hospital, cerca de 1.500 reencarnações já foram projetadas, executadas integralmente em setor apropriado. Isso sem contar os milhares de casos nos quais houve a participação no encaminhamento para outros núcleos especializados em renascimento carnal. Todos vocês que já tiveram prévia seleção por parte de técnicos para conhecerem as informações pertinentes às suas necessidades atuais, em tempo oportuno terão acesso livre às suas fichas reencarnatórias. Em nossa biblioteca existe uma repartição destinada a esta finalidade. Será neste local, Selena, que obterá muitas respostas para as velhas perguntas feitas no silêncio de sua alma. O Hospital Esperança, pode-se afirmar, é um grande pronto-socorro e também um centro preparatório para casos específicos
de seguidores da mensagem cristã. Posso fazer uma última pergunta, professor? Disse Marcondes. Que seja a última pergunta para cumprirmos o horário. Que razões haveria para um pavilhão somente de líderes cristãos, como este no qual estamos inclusos, incursos? O pavilhão dos dirigentes é uma das tarefas mais exigentes de toda a obra de amor. A necessidade dos líderes cristãos exigiu maior cota de serviços especializados, estabelecendo atividades singulares, atividades próprias, específicas. Somos os intérpretes da mensagem cristã? Quem mais a entende pelo raciocínio? Ao tempo em que somos os que menos sentimos no pulsar das atitudes. Essa condição determinou nosologias muito diferenciadas para quantos se inspiram nas palavras do Cristo. De fato, nossa história reflete um trajeto particular de um grupo espiritual com caracteres psíquicos pertencentes a certas classes de exilados de capela. Assunto complexo que oportunamente será motivo de estudos para cada um, conforme suas aspirações. A rigor, nós, os líderes cristãos de qualquer denominação religiosa, somos espíritos com complexas necessidades no campo do sentimento. Amamos a mensagem cristã. Ela nos toca profundamente. Todavia, somos ainda dominados por velhas artimanhas da vida mental, cujo registro se perdem nas noites dos tempos. O professor interrompeu a atividade pontualmente no horário previsto. Orou em agradecimento e saiu ligeiramente para outros afazeres, deixando aos presentes o desejo incontido de indagar, de conhecer outras nuances. Na condição de educador, ele sabia que essa curiosidade seria extremamente benfazeja aos dias vindouros daquele grupo de aprendizes. O resultado pôde ser percebido imediatamente, pois todos permaneceram no recinto, trocando impressões entre si sobre o que cada um sabia, o que cada um sabia além do que fora exposto. Capítulo 19, ala restrita, será a folha 191, 191, nossa próxima leitura. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade dessa leitura, a oportunidade deste conhecimento. E, para isso, rogamos ao Senhor que abençoe irmãs, que abençoe Vanderlei, que abençoe a cada um de nós, que porventura tenhamos a oportunidade de assistir a essa leitura, a essa gravação. E rogar, Senhor, que possamos adquirir a obra, possamos ouvir, reouvir e colocar
no âmago de nosso sentimento, no mais íntimo de nossos corações, de nossas inteligências emocional, a necessidade de corroborar, de se afinizar com a nossa inteligência intelectual, nossa inteligência cognitiva, porque sabemos e não vivemos, essa é a grande realidade. Colocamos-nos hipocritamente, de fachada, na condição em que ainda não estagiamos. E este é o crime cometido, é um autocídio, é um crime contra a nossa evolução espiritual. Somos o que somos e nos rendamos a essa realidade. Louvado seja Eurípides, Bezerra,